Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Gosta de conteúdo relacionado ao estudo das Sagradas Escrituras, à teologia, a debates referentes a essas questões. O seu lugar é aqui, não precisa nem ficar zapeando e procurando. Pode chegar, ficar à vontade, que eu tenho certeza que você vai gostar e aprender muito. E nessa edição, de maneira muito especial, tenho certeza que você vai ter um aprendizado diferenciado, tá bom? Então fica ligadinho aí que eu já vou apresentar os meus convidados e o tema para você também, tá bom? Antes disso, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá pra gente poder conversar, bater papo. Você que curte teologia, gosta do Vejam Só, lá sempre tem algumas informações aqui dos nossos bastidores e também por lá a gente pode conversar um pouquinho sobre essa temática que a gente curte demais. E lá, obviamente, dá para colocar alguma opinião também, dá para responder a sua pergunta, que às vezes fica difícil. Tem que manter o papel da imparcialidade, ainda que às vezes fique difícil, né? Chega por lá para a gente poder conversar também, vai ser muito bacana receber a sua mensagem. Desde já deixo registrado aqui o meu agradecimento, todo o carinho que recebo, o que só reforça, né, a importância e a força do Vejam Só. Muito obrigado a todo mundo, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, colocar o tema aí para você. Primeiro, eu quero agradecer a presença de ambos, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Muita alegria que nós recebemos nessa oportunidade o pastor Roberto Cruvinel, um parceiro, um amigo do Vejam Só também, que sempre nos auxilia, nos ajuda. Cruvinel, obrigado, meu irmão, pelo carinho, atender o nosso convite. Eu sei que sua agenda é sempre frenética e quando o irmão está aqui eu fico muito feliz. Obrigado. Olha, eu que agradeço. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui. Zeca também, com o apóstolo Heleno. Você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Minha saudação de sempre, Boa. né? Rei Irene Tuquirio, a paz do Senhor em grego bíblico. E eu acredito que esse debate vai ser interessante, porque existe hoje um viés agnóstico até, chega às raias do agnosticismo com relação a esse assunto. Tenho certeza que nós vamos entrar aí em textos bíblicos, vai ser muito bom. Sim, vai ser uma resposta bíblica a situações da atualidade e sempre que a gente faz isso é muito bacana, o aprendizado é rico. Vou falar em grego bíblico, pastor, tem um pessoal que sempre vem aqui perguntando como é que eu faço para aprender isso daí? Com Cruvinel, eu gosto, tal. Passa as informações. É fácil. Nossa audiência aqui é muito ampla, não é? Então, de qualquer lugar do mundo, você pode estudar a língua grega do Novo Testamento comigo. Eu fiz um desafio que em até seis aulas, você, seguindo a minha metodologia, estudando online, você vai ser alfabetizado, vai ler o texto grego, vai traduzir as frases que eu proponho, literal, também na equivalência dinâmica, vai fazer análise em até 6 aulas. Então é simples, é só entrar teologiacursos.com.br. Também tem lá o curso de escatologia mais pneumatologia, ganha de presente pneumatologia, teologiacursos.com.br, ou me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, não é? É 11 São Paulo 967665787, 967665787. Vem estudar com a gente. Boa, nós vamos deixar as informações aí durante o programa e também os contatos fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então, se não deu para anotar, perdeu, passou, depois você entra por lá e pegue todas essas informações também. De novo, obrigado, viu, meu Eu que agradeço. Pela colaboração com o Vejam Só. E recebemos também nesta oportunidade, que ele também que é um amigo, parceirão aqui do programa, sempre nos ajuda. Ele ama viralizar nas redes sociais. Sempre que ele vem aqui, tem um cortezinho que bomba nas redes sociais. O apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Zeca. Sou eu quem agradece. Fico feliz por estar aqui mais uma vez. E hoje com o pastor Roberto Cruvinel, uma bênção. Glória a Deus por isso. E já que ele deu uma saudação aí em grego, eu vou dar em hebraico. Boa. Shalom. Que a bênção da aliança esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que bacana. Muito legal recebê-lo. Antes, eu vou fazer uma provocação aqui, mas antes, vamos passar as informações da igreja? Depois a provocação. Por favor, apóstolo, para quem nos assiste. A Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração está sediada ali na Rua Oswaldo Arouca, 213, na Vila Formosa. Oswaldo Arouca, 213, Vila Formosa. Você pode chegar lá, nossos horários de culto são terças e quintas,
às 20 horas e aos domingos às 18h30. Esperamos por você lá, em nome de Jesus. Amém. Boa, então as informações. Nós vamos deixar também os contatos do apóstolo Heleno à sua disposição durante o programa e fixados lá no nosso perfil do Instagram. Minha provocação, Helena, que eu tenho visto as suas postagens e você tá pegando no pé do pessoal do Reteté. Oh, e nós vamos armar um debate aqui, inclusive já vou deixar feito o convite aqui. Como é que é o negócio? Quem quiser vir falar sobre, o apóstolo Heleno vai falar contra essas manifestações denominadas assim, né, popularmente de Reteté, não é isso, apóstolo? Verdadeiramente. É absurdo o que a gente tem assistido aí hoje com a mídia que todo mundo publica tudo. Hoje está muito estampado todas as características das, desculpa chamar aqui, de pseudo-igreja cristã evangélica. Pronto, tá vendo como ele está provocativo? Estamos precisando só de alguém aí para vir falar. Pseudo-pentecostalismo, é isso? Ele fala que essas manifestações não são... O evangelho de Jesus Cristo. Pronto, tá aí. Estamos só precisando de alguém. Não vai debater comigo, não, porque... Não, porque você também não acredita. Tá no mesmo viés. Então nós estamos precisando de alguém. Já está lançado o desafio, hein? Está lançado o desafio. Esse Heleno é bom demais. Mas não quer dizer que nós não cremos no poder, né? Na manifestação mas esse do não é o poder debate de Deus. hoje. Vamos lá. Só está aqui, lancei só o desafio. Porque o Heleno tem postado bastante, eu tenho visto, acompanhado. E aí a gente quer trazer essa discussão aqui para o Vejam Só. Também o Vejam Só... Quase que diariamente, né? Tem que colocar, tá martelando. Bom, nós vamos armar isso aqui no Vejam Só também, a gente já falou sobre isso, mas nós vamos organizar direitinho para recebê-lo aqui em outra oportunidade para falar desse tema, tá bom? O tema que nós vamos abordar na noite de hoje, ele vai falar sobre essas recentes calamidades assim, da natureza que tem assolado o nosso mundo. Tivemos lá o terremoto na Turquia e Síria, agora, durante o mês de fevereiro, também aqui no litoral norte de São Paulo, é uma tragédia, né, que se repete praticamente todo ano, né, por ocasião de fortes chuvas e aí uma série de desestruturações urbanas e que acabam levando pessoas à morte também e, obviamente, ao abandono ali, né, sem casa, sem os seus pertences também. E o que a gente quer entender é o seguinte, o mesmo Deus que ama e cuida, como a palavra de Deus afirma, é capaz de mandar calamidades como essas que têm assolado o mundo sobre seus filhos. A gente falou de duas aqui, que foram aquelas que tiveram maior destaque no noticiário. Mas se você for analisar assim friamente, você vai ver que sempre tem uma queimada, derretimento de gelo em alguns outros lugares, enchentes e por aí vai, sempre trazendo dificuldades no nosso dia a dia. Tá bom? Então, vamos ver o que os nossos convidados respondem. Na sequência, vou abrir a oportunidade para você responder também. Cruvinel, nós vamos começar esse bloco com o irmão. No segundo bloco, o Heleno começa. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Então, a gente pode atribuir a Deus essa questão? Bom, a pergunta é se Deus ele é capaz. Não tem nada que Deus não seja capaz, né? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8... ele é chamado com a palavra grega pantocrator, quer dizer, todo-poderoso. Então, não tem nada que ele não seja capaz, que esteja em linha com a sua palavra. Uma outra questão é que ele é soberano. Um dos grandes problemas que até comentei aqui na minha colocação inicial, existe uma linha, que eu sei que não é do apóstolo Heleno, mas existe uma linha exacerbada de agnosticismo, né? Deus criou o mundo e deixou o mundo, as leis naturais, ele não interfere. E não é isso que a Bíblia revela. Uma outra questão é Deus é amor. E por conta desse amor, né? A Bíblia diz lá, Hot Theos, Regapsen Cosmos, Deus amou o mundo. Se ele amou o mundo, ele não vai de forma alguma trazer nenhum tipo de juízo. É temerário eu dar uma resposta direta, dizer esta calamidade ou aquela calamidade é a mão de Deus. Isso seria, no mínimo, temerário, porque quem dá resposta rápida no problema alheio não tem compromisso com o que está falando, né? Mas é certo que ele pode, sim, não somente sobre toda a humanidade, mas com relação aos seus filhos. O texto de João 1,12 diz: quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Esses filhos estão isentos do juízo do Pai? Não é isso que a Bíblia mostra, não. Lá em Provérbios, tem até um texto que eu anotei, de Provérbios 27:6, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A Bíblia mostra, Zeca e apóstolo,
e telespectadores. Em Gálatas 6,7, é o seguinte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Existe uma série de textos bíblicos mostrando juízos de Deus, mostrando calamidades da parte do Deus Todo-Poderoso sobre a humanidade, sobre seu povo, sobre Israel e sobre especificamente de filhos seus. E alguém diz, mas fulano não era crente, foi considerado um cristão. E por conta da sua pecaminosidade, né? O Romanos 6,23 diz claramente: o salário do pecado é a morte. E a palavra tanatosa ali, morte, tem um sentido de quê? O que o pecado gera? Tem maior calamidade do que você estar eternamente afastado de Deus? Não existe maior calamidade do que essa, não é? E aí nós entramos por um viés de outros debates, mas a princípio, meu amigo apóstolo Heleno e telespectadores de Zeca, eu faço essa introdução longa. Não foi longo, acho que foi bem ilustrativa e prolixa. Não, acho que foi interessante para a gente definir algumas coisas e só para pontuar aqui, depois a gente vai falar um pouco mais disso. O irmão acha, então, que não interfere em nada nessa questão do caráter de Deus. O irmão está citando. Deus é amor. Então, o fato dele punir não há ambiguidade. Por exemplo, tá. É paradoxal Deus ser amor. Inclusive, na primeira epístola de João, né, fala exatamente sobre isso. Porém, esse mesmo Deus que é amor também é justo. O que ele cita em Isaías 59, 1 e 2 sobre estar afastado no sentido metafórico, né, porque ele é onipresente, do pecador? O que ele cita sobre plantar e colher? Por toda a Bíblia, essa lei da reciprocidade aparece. Leis do Gênesis, ele dá uma ordem e diz, olha, você pode comer de tudo aqui, menos dessa tal árvore, não é? Do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você fizer, aí tem uma responsabilidade. Ele está falando com o ímpio, ele está falando com a sua criação, com o casal que ele criou. Boa. Vamos lá, apóstolo Heleno, quero ouvir as suas considerações iniciais também. Como é que o irmão responde a pergunta tema do Vejam Só de hoje? Olha, para começar isso, Zeca, pastor Cruvinel, os ouvintes, a gente tem que entender algumas questões para eu chegar a uma resposta, conclusão. Perfeito. Primeira coisa é que existe, às vezes, no nosso meio cristão evangélico, um culto à Bíblia, mais do que o culto a Deus. Então, às vezes, nós pecamos porque consideramos tão inerrante, e ela é inerrante, isso eu creio, mas não entende as etapas. Sim. Outra coisa é que muitos têm este livro como um livro de religião, e eu tenho como um livro de leis. Ele é um livro de leis. O pastor Cruvinel acabou de citar uma das primeiras leis de Deus: não comerás do fruto da árvore. A lei, ela é criada para salvaguardar o direito, não é para punição. Primeira coisa que a gente tem que entender, que uma lei, ela não é estabelecida para punir. Ela é estabelecida para salvaguardar direitos. Consequentemente, a inobservância ou desobediência de uma lei, você se torna réu dela. Você se torna réu da lei. Assim é que eu quero começar este meu debate dizendo que, como é um livro de leis, tudo aquilo que é inobservado, tudo aquilo que é desrespeitado, segundo o próprio pastor Cruvinel, ele disse, de tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, a característica, a questão para mim é o seguinte: nós vivemos as consequências de atitudes humanas. Por quê? Porque quebramos princípios, porque desobedecemos, porque inobservamos. Mas eu não consigo crer, não assimilo a ideia de um Deus tirano que está prontificado para estar constantemente lançando suas setas de ira sobre a vida do seu povo. Não, Deus não está... Existe uma lei. Então, dentro desta lei, o juiz é justo. Como ele é justo, independe se você é cristão, se você não é. A inobservância
a lei te faz réu dela. Ok. E como réu, as consequências virão. Aí volta o texto que o pastor Cruvinel citou. De tudo que o homem semear, disto sim ele colherá. Então, esta é o princípio para mim, para a gente começar esse debate de hoje. Tá. Eu não sei se encaixaria, apóstolo Helena, até o irmão pode justificar, por exemplo, a tragédia que a gente teve recentemente aqui no litoral norte, eu acho que a gente pode enquadrar nesse caso de consequência. Construção irregular, tudo errado, beleza. Mas quando a gente fala de um terremoto, por exemplo, de movimentos de placas tectônicas, pelo menos até onde o meu limitado conhecimento vai, eu não sei de interferências necessariamente do homem naquilo, seja aquecimento global, poluição, essas coisas todas. Tecnicamente, uma ação de Deus ali, da natureza controlada por Deus. Nesse caso, assim, que o irmão fala que não vê Deus jogando esse terremoto sobre seus filhos, podemos dizer assim? Não acredito que seja Deus mandando o terremoto. O terremoto é um aspecto que faz parte da própria criação de Deus, da terra, e que estes movimentos causam aqui, causam acolá, mas não é assim, Deus decidiu que hoje vai ter um terremoto, então ele mandou um raio lá embaixo, nas mais profundezas, nas placas, agitou tudo para condenar, por exemplo, uma cidade, um país, uma região. Não, desacredito completamente nessa possibilidade. Na verdade, ele é Deus, ele não é Zeus. Isso. Quem faz esse tipo nesse viés, na mitologia grega, na nórdica, na romana, os deuses trabalhavam com seres humanos... Deuses irados, né? Deuses irados a seu bel prazer. Não é essa a questão. Mas também não é... A meu juízo, nós temos que explicar um pouco melhor essa questão do Deus Todo-Poderoso, do Deus da Bíblia, né? Zeus fazia isso. Num determinado momento, Poseidon, Zeus, né? Na mitologia, Hades, que trabalhavam com seres humanos... punindo não, flagelando, porque nem era punição, né? São questões diferentes. Mas o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, e aqui eu discordo um pouquinho, entendi o que o apóstolo quis dizer sobre essa questão da idolatria à Bíblia. Agora, eu, por exemplo, como em certo debate numa outra emissora também, em rede nacional, alguém disse, você só fala de Bíblia, mas cada um só dá o que tem. E eu sou subserviente às Escrituras. Tiago 1:22 diz, depois praticante da palavra. E explicar especificamente o que a palavra de Deus diz. Ora, vocês falaram de terremotos. O homem tem responsabilidade disso? Tem, se ele construir uma cidade em cima de uma falha geológica, em cima de uma placa tectônica. Se ele tem esse conhecimento... Então, se ele tem mas ele não pode causar o terremoto. Sim. Ele pode estar errado de construir em cima de um lugar Exatamente. Que pode tremer. Legal. Mas ele não é a causa. Exatamente. Vamos dizer assim. Mas ele pode ser imprudente. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você tem o conhecimento, por exemplo, uma encosta, como aconteceu aqui no litoral, não é? Você viu que houve situações, parece que a liderança política da cidade já há alguns anos haviam sido instadas sobre os investimentos. Sim, Ora, sim, quem sim. é responsável? E aí é uma questão de responsabilidade. E ainda assim, tudo isso está debaixo da permissão de Deus, de um Deus que não perde nada do seu controle. Mas daí, pastor Cruvinel, peraí, deixa eu colocar o pessoal da internet para participar também, senão eu perco o time. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Entra lá para você responder. A enquete que a gente colocou lá foi a seguinte, as recentes calamidades da natureza, essa que nós estamos citando aqui, né, de maneira mais específica, são formas de juízo de Deus? Aí você pode escolher aí a sua resposta. Sim, são juízo, ou não são juízo, tá bom? Vote, escolha uma opção. Na sequência, você justifica a sua escolha. Eu vou tentar colocar alguns comentários aqui também, tá bom? Rapidinho, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Programa Vejam Só que você nos localiza. Para você que segue, curte e está lá nas redes sociais do Vejam Só, você consegue acompanhar a transmissão ao vivo do nosso conteúdo, tá bom? Todos os programas que são gravados aqui, nós transmitimos ao vivo pelas redes sociais.
mas esse é um benefício para quem segue o Vejam Só por lá, tá bom? Então fica antenado para você poder curtir esse conteúdo também. Além disso, estamos nas plataformas de áudio. Vai lá, acesse aquela que você tem no seu celular, aquela que você usa, curte e aí você pode pegar o nosso conteúdo. É só procurar por Programa Vejam Só. Tá tudo lá à sua disposição, tá bom? Cruvinel, mas aí essa questão, por exemplo, não vai contra aquilo que você falou dessa lei divina de tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá também? Como é que o justo vai colher terremoto e tempestade? O sol nasce para todo mundo. A perspectiva do justo não é desse mundo. A perspectiva do justo é na eternidade. Pode acontecer o que for, para mim, eu estou caminhando para a eternidade. Essa é uma revelação. Agora, o apóstolo Heleno falou uma coisa, eu quero compartilhar com o que ele disse. Ele disse, eu não creio num Deus, como foi, apóstolo Heleno? Eu não creio num Deus carrasco. Existe um conceito teológico do Deus do Antigo Testamento. Do Deus, um conceito equivocado, óbvio, né? Que inclusive algumas seitas abraçam, que o Deus do Antigo Testamento seria o Deus carrasco, similar a Zeus, similar a Poseidon, que tinha prazer em flagelar o homem, não é? Mas não é, isso não é verdade. A graça exige mais do que a lei. Você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 5, não é? Na lei diz, se você adulterar, acontece tal coisa. Na graça diz, se você somente olhar, acontece. Aí exige ainda muito mais. Então, é um Deus que, na graça, exige muito mais. Na época do Novo Testamento, você vê Herodes morrendo porque Deus não divide a glória dele com ninguém, comido de bicho. Mas a graça não tinha começado. Mas o caso de Ananias e de Safira. O cidadão não estava no meio da igreja, não era considerado um justo, e de repente ele mente ali, e mente, a Bíblia diz, mente a Deus, mente ao Espírito Santo. Por que ele não é somente repreendido, ele cai morto? Pergunta, pastor Cruvinel, Deus vai fazer isso com todo mundo? Não tenho a menor ideia, pastor Heleno, mas certo que nessa situação, isso aconteceu. E aí eu uso a defesa de entender. Eu alinho com o apóstolo Heleno no sentido que Deus é amor. Mas eu vejo que existe um equilíbrio em determinado momento, se ele quiser mandar um juízo sobre o seu povo ou qualquer outra pessoa, eu acredito. Pelo que eu entendi, o irmão não compartilha dessa ideia partindo do princípio do justo. Deus não vai castigar, pelo contrário, vai proteger o justo. Entendi certo? Sim. Vamos pensar assim. Quando as pragas foram lançadas sobre o Egito, há um povo que foi guardado. Fato. Porém, quando veio a destruição de Jerusalém, justos e injustos padeceram ali. E o texto que ele cita de Mateus 5, 43, 40 e pouco, diz o quê? O sol nasce sobre os justos e injustos. Isso está fazendo uma referência à lei natural. O sol não vai fazer sombra para o justo só porque ele é justo. Assim também as calamidades, quando vêm, elas vêm e atingem o justo e o injusto. Mas eu volto ao princípio da minha fala. Por quê? Porque há uma lei divina, há uma lei. Eu já cito a questão da soberania de Deus. Nada do que eu vou dizer agora ofende, descaracteriza a soberania de Deus. Mas Deus não vai fazer nada que não esteja em linha já com o seu propósito e com a sua palavra. Ele não faz, não é por ele não poder. É porque ele estabeleceu o princípio, ele estabeleceu a lei, ele estabeleceu a regra. Então, Deus não vai agir a bel prazer simplesmente porque ele é Deus de amor. Mas ele vai agir conforme o que é propósito. E aí eu volto a dizer que ele é um livro de leis. Está escrito, citado aqui. Olha, aquele que, ainda que olhar para uma mulher desejando-a, já adulterou com ela. É a lei. Então, a lei serve para salvaguardar, como disse antes. Então, evite olhar. Aquele que pecar, morrerá. Então, evite pecar. Você tem as possibilidades. Só que cair, ceder, às vezes é muito mais
gostoso para o tempo de agora. Por isso o homem cai nos pecados e sofre as consequências. Tudo que o homem vive no mundo de então, até que venha o dia do Senhor, nós vivemos por consequência. É consequência das próprias atitudes do homem. Volto à questão do terremoto, das placas tectônicas e assim por diante. O homem tem influenciado nestas questões, sim. O homem tem mexido em todas as esferas da natureza. E tudo isso vai trazer calamidades. Aí eu vi mansões sendo, como é que eu digo? Implodidas praticamente. Não, é assim, quando o monte arrastadas, né? Pela lama, árvores. Aí eu pergunto para você, poxa, é sabido que isso se construiu num lugar que o homem não deveria construir. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? E a gente pensa pecado. Não, do que se queixa o homem, se não das suas próprias atitudes equivocadas? Eu vou transliterar. Se não das suas atitudes equivocadas, dos seus desvios de compreensão do próprio universo. Eu fazer uma ali na ribanceira, eu estou sujeito a. Eu tenho que entender que eu estou sujeito. Eu faço uma casa à beira-mar. Eu tenho que ter consciência de que eu estou sujeito de uma tsunami, por exemplo. Eu tenho que estar consciente disso. Por isso eu nem quero uma casa assim. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Apóstolo, dentro dessa sua linha de raciocínio, que até aqui eu estou concordando, mas para entrar dentro do tema, o tema lá, o mesmo Deus que ama, cuida, é capaz de mandar calamidades? Dentro do que o irmão falou, e o texto que eu comecei, que é o de Gálatas 6:7, diz, não vos enganeis. Quer dizer, não se engane, não se iluda. Tudo que o homem semear. Deus não se deixa escarnecer. Não está falando a relação entre vocês. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. Então, entendendo que Deus é soberano, tudo que o irmão falou não afronta a soberania de Deus. É óbvio, é teológico isso. Mas na teologia existem duas questões com relação, pelo menos a teontologia pentecostal a qual nós abraçamos, né? Diferentemente de outras teologias, né, Zeca? Que é a questão da vontade permissiva e da vontade diretiva. Todas as duas vontades, essas duas visões da vontade de Deus, se encaixam nessa situação. Porque se é resultado, e aí a questão judicial que o senhor falou, se é resultado da sua própria mazela, Deus permitiu o juízo. E se não, e o juízo vem da parte de Deus, por conta ele de forma diretiva, eu estou mandando, de qualquer sorte, essa questão judicial, esta pena está debaixo do aval de Deus. Então, no meu entendimento, não é? O mesmo Deus que ama e cuida é capaz de mandar, ou até mesmo permitir, caso de Sodoma, quem mandou? Foi Deus. Ali foi Deus. As serpentes no deserto. Então, mas, por exemplo, no caso de Sodoma, Deus tirou o justo. Né? Mas e na serpente no deserto? Quem morreu ali por causa da serpente? Os então, que foram, mas aí que tá. Os que foram murmuradores. Então, mas aí veja bem, mas irmão. Livrou o justo. Mas aí que está, aí que está. O justo, essa que é a questão, não está alheio à transgressão. E a transgressão traz, como disse o apóstolo, a pena. Gênesis 12... Vou devagar aqui, porque às vezes eu estou pensando lá na frente, voltando. Gênesis 12 mostra Deus estabelecendo um povo. É o povo de Deus. Havia pecado no meio. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus fala acerca do seu próprio povo como um povo rebelde e pecador? E quantas vezes Deus traz juízo a esse povo rebelde e pecador? Da mesma sorte, como o caso de Ananias e Safira, eu vejo outras situações que você vê, mesmo na época da graça, em que Deus, de fato, trata com o seu povo. Então, mas no caso de Ananias mesmo, ele escolheu a dedo. Falou, vocês que pecaram. Não a igreja. Ele podia ter acabado com a igreja inteira. Poderia. Então, mas no caso de Ananias e Safira... Não, ele pegou quem pecou. Eu vou só colocar um outro exemplo prático aqui pra gente conversar. Eu estava ouvindo uma entrevista no rádio dessa questão da calamidade aí do litoral norte e um borracheiro falando que ele perdeu o comércio dele
Porque onde ele instalou a borracharia dele, o trecho está interrompido porque a Rio Santos está fechada. O cara não passa mais carro, não passa mais caminhão, não passa mais nada. Meu negócio faliu. Ele não construiu em lugar irregular, ele não está no monte, a borracharia dele está inteira. Eu quero só fazer uma consideração, Zeca. Uma consideração, apóstolo Heleno, do objetivo de um cristão, de um justo. Na verdade, de um justificado. Quando você fala justo, dá a impressão que ele é justo por si. Sim. De um justificado. A perspectiva, óbvio que nós nos entristecemos, é óbvio que um teólogo que tem resposta para tudo desconfia dele, desconfia. Eu não tenho resposta para certas situações, porque o camarada muito crente, acontece uma tribulação dessa com ele e perde tudo. Não tenho essa resposta, irmãos. Mas o que eu tenho a dizer a você, bom, primeiro, dentro do tema, acredito que Deus mande. Mas aconteceu uma situação. A perspectiva de um justificado é no céu, o tesouro dele está lá. Aqui é tudo passageiro. O viver é Cristo, morrer é lucro. Se acontecer, eu vou morar no céu. Eu quero ver terremoto me tirar meu nome do livro da vida. Eu quero ver qualquer tsunami tirar o livro. O crente é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A água está na garrafa, a garrafa está na água, a água não está na garrafa. Mas daí vai contra aquilo que o irmão está falando, dessa ideia da lei, de salvaguardar o direito e de tudo mais. Isso daí não está falando de justiça, pelo que eu estou entendendo, né? Não é isso? Olha, o nosso tema diz assim, capaz, e foi a palavra que o pastor Cruvinel se utilizou muito bem. O Cruvinel, ele ama pegar o nosso texto, pegar muito bem. Uma palavra e não sair mais. O apóstolo é professor de letras, irmão. Ele faz a mesma coisa. Capaz. Capaz ele é. Eu acho que o teor da palavra capaz é se Deus tem capacidade para. Capacidade para, Deus tem, mas ele não vai fazer. Eu afirmo categoricamente, Deus não vai fazer. Por quê? Porque ele não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Não é que Deus não tenha poder, não é que Deus não seja soberano. Tão soberano e poderoso que ele é, que ele estabeleceu princípios e ele não quebra os próprios princípios, porque ele é justo juiz. Então, como justo juiz, nós sabemos que neste mundo teremos as aflições dele. Mas nós temos que ter bom ânimo. Agora, Deus guarda? Deus guarda. Guarda a todos? Não. Porque quem morreu quando eram colocados nas arenas de Roma para serem chifrados pelos minotauros, destroçados pelos leões, quem foram para as arenas? Os justos. Foram os justos. Agora eu pergunto, foi Deus quem os jogou lá? Não, foi consequência das atitudes deles. Qual é a atitude dele que causou essa consequência? A fé. Eles disseram, cremos no Cristo e por ele morreremos. Então, é uma calamidade que aconteceu nas arenas de Roma? Sim, mas a consequência foi... Se eles negassem a Cristo, se eles negassem, não seriam jogados para os leões. Consequentemente, negando-se a Cristo, seriam negados diante do Pai. Então, na nossa vida, nós temos sempre a causa e a consequência. Todas as atitudes que o homem vive neste mundo está por conta da consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes. Se eu escolho obedecer a Deus, temer a Deus, confessar o nome de Cristo, eu me sujeito a ser, às vezes, condenado pelo mundo. Foi Deus que me condenou? Não, foi este mundo que me condenou. Mas não foi o meu Deus. Agora, se eu nego ao meu Deus, eu não serei condenado por este mundo, mas serei condenado por Deus. Então, eu quero ter em mente o que eu disse, que eu não creio num Deus carrasco que está ali e dizendo assim, eu vou destruir de novo Sodoma. Mas foi citado aqui, ele tirou o justo. Ele disse, se houvesse ali 10 justos, ele pouparia a cidade. Ele pouparia. Antes ele não fala em poupar, mas houve uma oração intercessória, houve um apelo de Abraão. Então ele diz, bom, eu ouvi o seu apelo, você entrou como advogado, então se tiver justo eu poupo a cidade. Porém, ele tirou o justo e destruiu a cidade.
Então, nós também precisamos compreender a manifestação divina antes da lei, durante a lei e depois da lei mosaica, com a vinda de Cristo. Que eu deixo isso aí para daqui a pouco. Boa. Bora continuar. Já estou feliz, porque o apóstolo já concordou comigo na minha primeira assertiva com relação à palavra capaz. Já está melhorando. Quem sabe daqui para o final do debate ele concorda comigo em número, gênero e grau. Você sempre usa dessa retórica, né? Já estou feliz. Não, já capacidade, sim. Já estou alegre. Mas que ele não vai fazer, ele não faz. E aqui nós discordamos peremptoriamente. Mesmo porque não é que ele não vai fazer, ele já fez. E está escrito. Vamos lá. Vamos pegar aqui. A expulsão do Éden. Tem lei aí na expulsão do Éden? Havia uma proibição, mas a lei mosaica nem existia. O decálogo não tinha sido dado. Existia uma lei. Existia uma proibição, sem dúvida. Existia uma lei. A proibição não comerás. E eu estou colocando. Eu estou exatamente... Mas como você citou a lei mosaica, eu estou só referindo que a lei mosaica nem tinha... Não existia. Agora, não comerás, como já citei aqui numa fala anterior... Quem é que tirou esse povo? Quem é que tirou Adão e Eva do Éden? Foi Deus. Foi Deus. Por causa do quê? Da sua transgressão. Às vezes a gente coloca o justo e ali está dizendo, olha, calamidade sobre seus filhos. Quantos tipos de filhos a Bíblia coloca? Vamos pegar a parábola do filho pródigo, a palavra pródigo que significa esbanjador, ele era filho. E o outro filho que ficou na casa, que era pior que o pródigo, também era filho. Os dois teve consequência. Gente, a minha defesa aqui é um Deus bíblica, que realmente ele é amor. Que ele é misericordioso, diferente de Zeus, que fica fazendo as coisas a bel prazer. Não. Mas um Deus que, se ele precisar, por causa do seu amor... ele traz um juízo sobre seu filho. A Bíblia diz, lá em Provérbios, já citei, eu vou dar o texto de novo, 27:6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama mais do que o Pai? Quem ama mais do que Deus? Então, nós vemos aqui as 10 pragas, tá certo, foi colocado lá sobre o povo do Egito. O hebreu que estivesse lá, que não colocasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais, sofreria igualmente. E não era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Vamos pegar o caso de Sodoma e Gomorra. Não houve juízo para Ló porque ele saiu. Porque se tivesse ficado, tinha dado juízo sobre ele também. E o texto de Números 21, 6-7... Hoje eu fiz colinha, tá, irmãos? Que a idade vai chegando. Números 21, de 6-7, diz assim, então o Senhor, olha lá, mandou entre o povo... serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Será que aqui era justo, injusto, criança? O que era? Aqui não está qualificando, não está separando, apóstolo. Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, eles reconhecem. Portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. O apóstolo citou, inclusive, esse texto falando de murmuradores, e esse foi o caso mesmo. Imagine um pai murmurador que, por conta do seu pecado, perde um bebê, uma criança que não murmurou coisa nenhuma. E Deus permitiu, estou trazendo uma questão hipotética, que a criança fosse morta. O caso de Davi, por exemplo, morre o bebê ou morre o Davi? Quem é que morre? Foi o bebê. Cadê o pecado dessa criança? O pecado é do pai, e Deus permite essa situação. Ele vai dizer que ele é predestinado. Se você entrar nessa seara, você entra... Não ia dizer isso, não. Eu ia dizer que o próprio Davi fala que nasce já em pecado, né? Mas quando ele disse ali, no Salmo 51, aliás, é um bom debate, eu venho para esse daí. Não tem por conta da relação humana entre um homem e uma mulher. Você está entendendo, telespectador, a minha visão? É isso aí. Porém, o que você cita de números da serpente, nós podemos entender que os princípios, né, que são estabelecidos em cada etapa, para eu não chamar aqui de cada dispensação, né? Mas pode chamar que eu vou achar bom, ele não vai gostar, mas eu vou. Em cada dispensação. Nós vamos entender que lá Deus diz que visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
Volto a dizer, a consequência ali era diferente. Quando nós vamos pegar, por exemplo, Jó. Jó, nós entendemos que está antes de uma lei. Tanto que quando lhe sobrevêm todas aquelas amarguras, Jó usa uma expressão que eu acho extraordinária. Ele diz assim, porque não há entre nós ambos, ele está falando com Deus, não há entre mim e ti árbitro. Olha que interessante. Jó reconhece o juízo, Deus como juiz, mas ele não identifica um árbitro, isto é, um advogado, alguém que lhe sirva de defesa. Então ele diz, eu não tenho defesa, eu não tenho quem me defenda. Primeiro, Jó está anterior à lei. Porém, advindo a lei mosaica, agora estamos falando de lei mosaica, advindo a lei mosaica era o que defendia o Filho de Deus. Então, a alma que pecar, morrerá, mas aquela que obedecer, essa ficaria viva. A lei estava ali para proteção, salvaguardar a vida e o direito. Mas o homem não foi capaz de obedecer à lei. Por isso ele viveu a demanda da sua desobediência. Mas a lei estava ali para protegê-lo. Então, quando a gente entende isso, Deus, como justo juiz, nos apresentou a lei que nos salvaguarda. Porém, a quebra deste princípio é que me traz as consequências. Mas quem impetra o juízo, apóstolo? Por exemplo, o justo juiz. Então, o justo juiz é quem? O Senhor. O Todo-Poderoso? Exatamente. Então, ele impetrou a pena. Ele delibera a pena. Como que eu vou tratar isso? Então, mas a pena que ele fala é contra aquele que transgrediu. Então, no caso do nosso GC, já que vocês estão gostando da literalidade, os filhos não podem sofrer. Sobre seus filhos. Então, eles não podem, porque eles estão... Deus não é um atirador de pragas sobre os seus filhos. Mas aí que está. Quando você não precisa olhar para mim e decidir, não, quem está falando é ele aqui. Não! Eu estou dizendo que ele disse. Deus não é um atirador de pragas. Não, mas olha, veja, o caso do... Eu dei aqui exemplos, senhoras e senhores, não é? De palavras de Jesus falando de filhos com problemas. Filhos, porque, veja bem, o fato de você dizer, eu aceitei Jesus, Jesus é meu Salvador, não anda na palavra para você ver o que pode acontecer. Paulo fala que deu o poder de serem chamados e feitos, né, filhos. Filhos de Deus. E João 1, 12 e 13, eu citei já. Pela fé, mas a fé requer o quê? Obediência irrestrita à palavra, à lei de Cristo. O que é importante dizer... Mas é isso que você está falando. Então, deu o direito de ser feito filho, foi feito filho, obedeceu... Ele não é capaz de mandar. O filho pródigo, citado pelo pastor Cruvinel. O filho pródigo, ele saiu de debaixo da cobertura do pai. Ele teve sua própria escolha. Ele viveu as mazelas da sua própria escolha. Qual a consequência? Quando ele retorna para o pai, essa decisão de retornar para o pai faz com que ele reconquiste lugar ainda melhor do que o que ele deixou. Não, mas aí que tá. Mas, filho, Deus não atira pragas sobre seus apóstolo, filhos. Olha o que o pai fala ao outro filho que ficou chateadinho, que estava na casa. Tudo está aqui para você. Assim, tudo que eu tenho é teu, outro não tem mais herança. Ele tem consequência a vida. Então, eu recebo de volta, mas ele não tem mais herança. Tudo que eu tenho é teu, não é dos dois, não é de ambos. Tudo que eu tenho é teu. Ele não teria. No momento em que o pai coloca um anel no dedo deste menino que retornou, cuja herança, a sua parte, foi esbanjada, tudo que é do pai agora está sob a tutela, a autoridade do filho. Porque o anel que ele coloca no filho, ele delega a autoridade sobre ele. Apóstolo, mas aí é uma interpretação pessoal. O texto não diz especificamente isso, embora eu entenda que o anel colocado é símbolo de autoridade. É uma questão cultural, e as alparcas, quer dizer que ele não é mais escravo, não é? Sim, sim. É uma realidade teológica, aliás, bíblica, de interpretação bíblica. Sim. Mas ele diz, para o outro filho, tudo que eu tenho é teu. O que eu estou colocando aqui para os irmãos, que o tema assim, o mesmo Deus que ama e cuida é capaz, já provei que é, de mandar calamidades, eu já provei um texto bíblico que ele é. Até aí nós estamos concordando. Sobre seus filhos, ora, eu citei, Ananias e Safira estavam onde? Entre o povo de Deus. Agora, foi consequência da sua transgressão? Quem é que julgou?
Aí voltamos à questão da diretiva e permissiva, tá? A permissiva, nós entendemos aqui tudo isso que aconteceu aqui no litoral, terremoto aí em outros países, tá? E a diretiva, Deus pode fazer isso com o filho seu? O apóstolo ele está dizendo que não. Eu estou dizendo que sim. Fez isso com Ananias e Safira, Novo Testamento. Então, mas Ananias e Safira estavam vivendo o quê? Mentira. Foi um Deus deliberadamente mandou? Não é deliberadamente a atitude de Deus. A morte de Ananias e Safira ocorre especificamente por desobediência a princípios. O qual foi? Enganar, tentar enganar, achar que pode enganar, mentir para o Espírito de Deus. Então, isso foi a consequência. Não reconhecer a totalidade da soberania e do poder de Deus. Concordo, apóstolo. Então, eles pegam isso. Concordo. Mas não é um Deus mas, que... olha, isso foi consequência da lei. Meu querido amigo, eu e o irmão concordamos em número, gênero e grau nisso. Mas, Deus é capaz de mandar calamidades deliberadamente? Não está escrito, não. Ele é capaz de mandar calamidade sobre seus filhos por consequência dos erros dos filhos. É isso que eu estou defendendo desde o começo. Mas aí que tá, mas não por consequência dos erros. A minha fala é o seguinte, pastor Cruvinel, não é que ele é capaz de... Eu não nego a capacidade soberana... Pronto, tu concordou comigo. Onipotência de Deus. Eu não concordo com você. Eu não desacredito da onipotência de Deus. Só que quando diz ser capaz, a ideia é que nosso tema quer abordar é Deus faz? Não, ele não faz porque ele não vai quebrar o seu próprio princípio. Fez com Ananias e Safira, pessoal, tá aí. Mas Ananias e Safira pecou. Ali foi juízo, né? O pecado veio por... querido? A morte deles foi consequência. Então... Entra o texto citado por ti mesmo quando diz... De tudo que o homem semear, isso sim colherá. Então, isso não foi deliberação de Deus irrestrita, não. Isso aí foi consequência. O direito deles estava salvaguardado se eles estivessem sido honestos. Mas quando eles foram desonestos, eles atraíram o rigor da lei sobre a vida deles. Nisso, querido irmão, é que eu estou atento à construção da frase do debate. Isso, então, a construção lá. Deus é capaz. Ele ama. Isso, vai, ele é capaz, óbvio, já concordamos, de mandar calamidade. Ele pode mandar para quem ele quiser, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas não vai mandar. Então, mas aí que está. Sobre seus filhos, eu mostrei. Ananias e Safira eram considerados filhos de Deus? Sim ou não? Você que está me assistindo aqui, o que você acha? Então, mas deixa eu só Adão e Eva não eram filhos de Deus? Não eram considerados também? Quem que determinou? E a questão aqui... Os hebreus não eram filhos de Deus. Deixa eu só concluir. Mas todos eles, Cruvinel, todos eles não sofreram porque Deus mandou. Eles sofreram porque a lei prescrevia. A lei prescrevia tal consequência. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio. Então conclua. Mas o sofrimento, senhoras e senhores, foi mandado por um Deus Todo-Poderoso. Agora aqui eu faço uma questão aqui, apóstolo e Zeca. Vocês que acompanham a teologia sabem muito bem que existe o teísmo aberto. Sim. E nesse viés existe a hipergraça. Também. Quer dizer, a hipergraça que ensina que Deus não vai punir ninguém. E essa leitura desta forma, não estou dizendo que o senhor defenda isso, porque eu te conheço. Nessa leitura, nesta forma, pode chegar à hipergraça, que está errado. E aqui eu não estou discutindo se eu já citei, comecei falando da lei da reciprocidade, eu não estou comparando Deus aqui com Zeus. Porque Zeus, ele olhava, segundo a mitologia, né? Olhava, hoje eu vou matar esse aqui. Hoje eu vou destruir aquela cidade. Eu não acredito num Deus assim. Mas que Deus pode mandar sobre seus filhos, pode. E que ele já me faz lembrar o livro de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus virado. Que, aliás, saibam, senhoras e senhores, depois de um grande momento de jejum, Jonathan Edwards pregou isso, dizendo que a boca do inferno estava aberta para um povo empedernido, longe de Deus, desviado ou não eleito, e até aquele momento, sabe o que aconteceu? As pessoas seguravam nos bancos e nas colunas
pedindo que o Senhor salvasse. Minha visão sempre é de salvação. Não importa a calamidade que você esteja, Jesus pode te salvar. Mas todas as vezes que nos convertemos, perdão, Zé. Não, pode falar, Todas as vezes que nos convertemos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu posso ser filho, mas eu não confesso e não deixo o meu pecado. Eu perco a herança da misericórdia. Eu concordo. De Deus. Aliás, a questão da misericórdia é importante tratar, porque como nós estamos... Debate é uma coisa complicada, né, Zeca? Porque aqui, a gente ancora em 2 pontos e, às vezes, a gente foge um pouco do equilíbrio. É óbvio que, a meu ver, não é assim, você transgrediu, Deus vai lá e te mata com Ananias e Safira. Mas pode acontecer, provavelmente, na minha visão, apóstolo, esse não foi um pecado culminante, já tinha uma série de outros pecados na vida desse casal. Na minha visão, a misericórdia, ela é bíblica. Agora, é melhor não brincar. Com Deus não se brinca. Deixa eu colocar aqui só uns comentários que a gente pegou na internet também, para aproveitar o nosso tempo, que ainda tem um pouquinho nesse bloco. Eu vou colocar os 3 que a gente separou e depois a gente conversa aqui, tá bom? Vou começar com o do Tássio Araújo. Lembrando que ele está respondendo na nossa enquete, ele fala o seguinte, ó. As pragas do Egito, a seca no reino de Acabe, Nabucodonosor, Herodes, exemplos do juízo de Deus. Então, de fato, pelo que eu entendi, o Tássio acredita que essas calamidades são o juízo de Deus também. O comentário do Leonardo Silva. Nada sai do controle do Senhor. Se ele não moveu nada para interferir, é um sinal que ele permite tais situações como forma de juízo. E eu encerro os comentários com o da Josiane Fernandes. O juízo ainda virá. Então, não é juízo. A gente falou da capacidade dos filhos, calamidades, essa coisa toda. Eu queria só retomar nesse finalzinho do bloco, que essa questão da nossa enquete até de encarar esses fatos como juízo de Deus. Como é que o apóstolo responde essa questão? Eu não tenho dúvidas de que não se trata de juízo de Deus. Como eu disse, são as consequências da vida do homem na terra. Isso é fato. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? São as consequências. Acredito que o juízo de Deus virá sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Ainda não vivemos juízos. Vivemos os princípios de dores, porque tudo isso são consequências já de um mundo que Deus conhece, que Deus sabia de tudo que iria acontecer. Na sua presciência e onisciência, ele sabia como seria. Então, ele só nos deixa avisado que estas calamidades aconteceriam, terremotos. Ele mesmo fala, acho que Mateus 24, ele vai falar, essas coisas vão acontecer. Mas fala por sua presciência e não por aquilo que o pastor Cruvinel cita sobre... Eu uso um nome diferente, a vontade permissiva e a vontade imperativa de Deus. Acredito na vontade permissiva de Deus para muitas coisas. Como foi vontade permissiva aqueles que foram comidos pelos leões nas arenas de Roma. Não é vontade imperativa. Eu quero massificar, eu quero triturar com esses cristãos aí para que eles sirvam de exemplo. Não acredito nisso. E aí me lembrei agora de um texto bíblico, você falando assim, desse jeito, inclusive com essa expressão facial. Por acaso seria Deus injusto de alguma forma? Romanos diz isso. Há injustiça da parte de Deus? Não. Se Deus quisesse fazer assim, ele faria. Por que Deus escolhe um em detrimento de outro? Ele escolhe, está escrito, ele escolhe uma nação em detrimento de outras tantas. Agora, ele estabelece essa nação, e não sou calvinista, tá, irmãos? Eu sou soberanista. Sim. Mas, não me olha assim, você também. Então, ele escolhe um em detrimento. Está escrito. Então, se está escrito, aí eu sou subserviente à palavra, não é? Agora, a vontade permissiva, nós concordamos, a diretiva ou a imperativa ou a soberana, sempre é soberana. Agora, a pergunta que você fez, e esse caso? Esses casos, se você perguntasse a mim, e já vou respondendo. Então, porque sabe o que muita gente falou, eu me por exemplo... pergunto e me respondo. Eu falo comigo. Né? Sabe como é que chama isso? Solilóquio. Eu vou soliloquiar. Eu vou falar comigo mesmo. Todo crente faz isso. Deixa eu perguntar para mim mesmo, o que eu acho. Porque nessa questão, por exemplo, do litoral norte, aconteceu no final de semana de uma festa popular muito famosa aqui no Brasil,
onde, via de regra, o cristianismo joga muita praga, né? E muito cristão falando que era uma forma de juízo de Deus. Cristão joga praga? Tem, né? Ô, amado, não faça isso não. Vai ler Provérbios 26:2, meu irmão. Tenha misericórdia. Não, abençoa. E aí muita gente falando, tá vendo só? Enquanto estão aí fazendo essas coisas, ó Deus. Agora imagina eu evangelizando lá, você rogando uma praga e eu evangelizando o povo. Agora, é assim, irmãos. Eu seria, pastor Roberto Cruvinel, imprudente e leviano, se eu dissesse, foi a mão de Deus isso. O que eu posso dizer, assim, meu, por quê? Eu sou muito limitado para analisar todas as nuances daquele povo ali, certo? Eu estou citando Sodoma porque a Bíblia que diz, então está tudo certo. Eu poderia citar Nínive, que havia um juízo sobre Nínive, e depois o Senhor teve misericórdia, porque a Bíblia cita. Agora, a situação, ó, isso aqui é a mão de Deus. Aliás, o crente, ele é muito hábil para falar e colocar rótulo e julgar as pessoas. Para fatalizar com isso. E atribuir a Deus, né? Vez por outra, você pode se complicar. E complica de verdade. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Porque é pecado também. Então, eu não tenho elementos. Você vai me perguntar, Deus poderia ter feito? Isso poderia ter sido um juízo de Deus? Eu acredito que poderia. Eu não tenho elementos. Qual é o meu trabalho quanto pastor? Que estamos fazendo? Socorrer a quem pudermos. Ajudar a quem nós encontrarmos, seja de que religião for, para poder, além de ajudar do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual também. Essas pessoas precisam. Porque às vezes, irmão, e aqui eu quero só mudar um pouquinho uma visão, um flagelo, seja ele qual for, é uma porta de evangelização, sim, de ministração da palavra de Deus. Eu fui missionário no lugar, pasme os senhores, fui missionário no lugar do sertão da Bahia, quando você pregava a graça, fazia apelo, eu sou de fazer apelo, 1, 2, aceitavam Jesus. Quando você falava assim, Jesus, se você não entregar a tua vida a Jesus, o inferno é logo ali. Era de 10, 15, o pessoal vinha por causa do negócio do inferno. Por temor do inferno, não por amor a Deus. É uma coisa interessante. Mas aí o amor a Deus é incutido e são realidades. Então é temerário, eu não vou ser leviano de dizer que foi a mão de Deus. E eu acho assim, o crente, foi o carnaval que está falando, né? Amaldiçoou... e amaldiçoa outras festas, quando, na verdade, na Bíblia nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós nos enfurnamos nos nossos retiros, também não é ruim. Mas existe sempre uma possibilidade de evangelização sem que você comprometa a sua fé. Digo eu que gosto de evangelizar. Olha, Zeca, ele já deu outro debate aqui, né? Mas não entra nessa pilha, eu digo, né? eu digo que... Mas eu não estou dizendo que eu vou pro samba, não é nada disso não, meus irmãos. Pego a minha Bíblia e encontro alguém para evangelizar. Eu compartilho aí no tocante a... Eu desacredito, mas em gênero, número, grau, amplitude, profundidade, largura, em qualquer dimensão. Que seja... um castigo de Deus. Juízo, porque, para começar, por exemplo, vamos pensar com um pouco de clareza. Onde foram os maiores centros de propagação destas aberrações ao cristianismo, como foi no Sambódromo de São Paulo, no Sambódromo do Rio e, quem sabe, em algumas vielas do Nordeste. E que Deus é esse que, então, vai castigar agora São Sebastião, no litoral? É insano, é meio desajustado você pensar desta forma. E nem temos elementos para saber, por exemplo, mas se é um juízo, por quê? A gente dizer isso é temerário por conta de nós mesmos. Como você disse, é muito leviano. Eu acho que assim, o povo gosta o ser humano, né? E o cristão gosta muito de toda a fatalidade que acontece, atribuir como se fosse uma ira de Deus manifesta naquilo ali, e não como uma consequência das atitudes humanas. Nós temos que assumir as responsabilidades e entender que nós vivemos do que plantamos.
aquilo que o homem semear, disto sim colherá. Então, não é um Deus irado esperando sua primeira ou as suas falhas e ele está ali ansioso, parece que ele está querendo beber o teu sangue. Isso é a visão dos deuses pagãos. Sim, o Deus que está ali, suas aras, seus altares cobertos de sangue. Parece que é o Deus Moloque que está ali com sede de sangue. Eu preciso matar alguém, porque se eu não matar, se eu não castigar esses... A expressão facial do apóstolo é muito legal, né? Ele é bom. Fazer aqueles close assim. Na leitura. Não, é que... Da serva. Mas é o que eu sempre falo. Isso daí é o diferencial da pessoa que é boa. Não só do conhecimento teológico, mas do ambiente. Comunicação, que ela tá. Exatamente. Porque o debate não é só de conhecimento teológico. Fala muito desse domínio da região que você está. Nossa, fiquei até vermelho agora. Mas nessa questão que ele colocou... O Cruvinel não fica longe também. Ele conhece o que está acontecendo aqui e aí domina. E às vezes pega um pessoal que é até melhor teologicamente, mas que não tem domínio da situação. Tem duas frases que eu até posso brincar com duas frases aqui. Quando nós somos amigos, assim, dois amigos debatendo, eu digo... Ego imi didáscalos, caí didásco tois antropóis, né? Eu sou o mestre, ensino aos homens. Mas quando o negócio pega, ego imi sofistes. Caí didásco tois antropóis. Quer dizer, aí vai ter a questão da retórica envolvida. Mas eu concordo com o apóstolo Heleno, porque a questão aqui é bem didática mesmo, né? Nossa proposta não é barraco, é didática. Eu concordo com isso que ele falou, por fim, em que pese eu não concordar com aquelas questões que já foram apresentadas, mas por fim eu concordo, é assim mesmo. O cristão, e até eu acho que isso é tema de debate, né? É tema de debate. Tudo que acontece na vida de alguém é juízo no sentido... Por exemplo, alguém perdeu um filho, você está em pecado. A primeira coisa que você ouve é você está em pecado. Sim. Agora, é certo que Deus tem tudo sob seu controle? É certo. O porquê... Eu sou pastor, eu não sei. Gente, muitas vezes eu como pastor, apóstolo Heleno, com certeza, a gente chega numa situação dessa, a pessoa chorando, sofrendo, nós não temos uma palavra para dar. Nem aquela, eu sei que você está sendo, quem sabe não fui eu que perdi, eu só fico ali, muitas vezes até chorando com a pessoa, porque eu sou pastor. O pastor começa quando você desce do púlpito, não é quando sobe nele. Não, é quando compartilha do sofrimento, das dores, e a tem pior essa empatia. Dor, e a pior dor para mim é não ter como consolar aquele que chora. Não é, meu irmão? Isso é terrível. Está ficando bem espiritual, glória a Jesus. Mas esse é o objetivo, a gente sempre chega nisso. Deixa eu chamar um intervalo. Infelizmente o tempo desse bloco que acabou. No próximo bloco, apesar dele ser curtinho, os convidados vão oferecer considerações finais aí da temática, mas uma aplicação para você. Poxa, e agora, o que você precisa fazer? O que você precisa transformar a prática da sua cosmovisão cristã diante desses fatos que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Antes do intervalo, o telefone da grade. Quer estudar teologia, quer aprender mais sobre a palavra de Deus, quer se aprofundar, né, melhorar o seu conhecimento, entre em contato com a grade. Código 11-3115-0819. Você pode ligar e pode mandar mensagem também. O telefone é o WhatsApp, tá certo? Então anota direitinho. Amanhã, horário comercial, você tira as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai poder achar um espacinho ali na grade, nessa instituição parceira aqui do Vejam Só, que tem muito a oferecer e colaborar aí com o seu desenvolvimento, tá bom? Além disso, vou deixar aí as informações da HIT. Você que curte a emissora, os programas, a programação, chega por lá. Tem muita informação dos nossos bastidores e também dos conteúdos que nós levantamos aqui nos programas da emissora, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. É isso aí, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje recebendo dois grandes amigos aqui do Vejam Só, pastor Roberto Cruvinel, apóstolo Heleno Bezerra, e nós estamos querendo responder a seguinte pergunta: Deus que ama e cuida é capaz de mandar calamidades sobre seus filhos? Você viu que nós ficamos naquele embate aqui no primeiro bloco. Manda, não manda, pode, aquilo, a Bíblia diz e tal, muita informação, tenho certeza que você aprendeu, foi muito bacana essa nossa conversa aqui no primeiro bloco. Nesse bloco, ele é bem curtinho, então meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá bom? É óbvio que
dificilmente a gente vai esgotar o assunto, mas tenho certeza que contribuiu aí para a sua edificação também, tá bom? Antes dessas considerações finais, deixa eu abrir aquele espaço aqui para você que gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto, tá bom? Você pode fazer isso pelo nosso Facebook ou pelo nosso perfil lá no Instagram. Programa Vejam Só, você nos localiza. Se você ainda não curte a nossa página lá no Facebook, curta, tá bom? Se eu não estou enganado, nós estamos ali com mais de 80 mil pessoas ali curtindo a nossa página. E se você não segue o nosso perfil no Instagram, siga. Estamos batendo a marca de 105 ou 110 mil, não tenho certeza, lá no Instagram. Mas chega por lá para você fazer parte dessa comunidade também. Lembrando que todo mundo que interage lá nas redes sociais consegue acompanhar a nossa gravação ao vivo, tá bom? Vá lá nas mensagens e mande a sua foto. Faz uma selfie, bem simples assim, agora que você está assistindo o programa, e já encaminha para a gente. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos mostrar a sua foto aqui e você vai concorrer a um presente, um mimo, um agrado, né? Um agradecimento do Vejam Só para você que nos acompanha, tá bom? Primeira foto que nós separamos vem aqui da Grande São Paulo, da cidade de Guarulhos, terra maravilhosa. E quem vai aparecer aí para você é a Gisele Martins. Tá aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Boa, Gisele. Inclusive, tá acompanhando a entrevista que o Weber fez com a nossa irmã Letícia, falando sobre a evangelização da comunidade surdo-muda. Algo assim, né, Angélica? É isso, né? Foi muito bacana essa entrevista. Tá lá no nosso YouTube, canal do YouTube. Confere lá, foi muito legal essa entrevista. Bom, obrigado, viu, Gisele, pelo carinho e pela participação também. Fica a dica aí para você acompanhar esse programa aí, que foi muito legal. Próxima foto que aparece aí é lá do Rio Grande do Sul, a missionária Roseli e o pastor Flávio. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho, por acompanhar o programa. Fizeram do jeitinho que eu falei, uma selfie e já mandaram aqui. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe o ministério de vocês aí no Rio Grande do Sul. Inclusive, o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, também participando bastante ultimamente. Continue mandando as suas fotos aí. Encerramos a edição de hoje com a foto lá de Araxá, Minas Gerais. E quem aparece aí é a Maria de Lourdes Coutinho. Um grande abraço para Maria. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Fez aí também a selfie assistindo ao Vejam Só e mandou. O pessoal de Minas Gerais acompanha demais o programa, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este mimo aí do Vejam Só, que é essa caneca, tá bom? Maravilhosa, tá super bonita. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Um agradecimento para você que nos assiste, tá? Você tomar seu café, seu chá aí, tá muito bacana esse produto e nós vamos mandar para você. Então manda a sua foto e participe, tá? Agora no final do mês de março a gente divulga o nome de quem ganhou e levou a caneca, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos pra gente encerrar, 3 minutos pro apóstolo Heleno, 3 minutos pro pastor Cruvinel. Heleno, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Amém. Lá no Éden, nós vimos o juízo de Deus aplicado sobre Adão e Eva por causa da sua rebelião. Nós vamos ver a manifestação também do juízo de Deus sobre o Egito, salvando os seus filhos que estavam em Gozém. Nós vamos ver juízos de Deus sendo aplicado em determinadas fases, mas eu não vejo depois do surgimento da lei mosaica juízo sendo aplicado no sentido de como se fosse deliberado. Não. Vieram as consequências da desobediência da lei. Então, entender estas fases que eu disse desde o início, que existem fases ou dispensações, momentos em que Deus age conforme o estado de coisas, ou melhor, a manifestação do seu poder e do seu governo. Então, nós vamos chegar no tempo da graça, e eu digo que hoje nós vivemos o tempo da graça. Deus nos entregou a lei através de Cristo, a lei de Cristo, de que Paulo cita. Se nós vivermos por fé, o justo vive por fé. Se eu caminhar por fé, eu vou viver da fé. Então, creio que há um juízo de Deus preparado. E Pedro, quando cita deste juízo, ele vai falar que os elementos, por fogo, como Jesus disse, que a terra não seria mais destruída por águas. E hoje a gente vê muita gente aí, pregadores e profetas do Instagram, dizendo que Deus vai destruir
por água e parece que ainda estão no tempo de Noé, né? Que quando Deus também exerce um juízo no tempo de Noé, mas o juízo que está previsto é o juízo do fim desta terra, quando Deus vai apresentar, vai criar novos céus e nova terra. Então nós vivemos esse tempo de graça e essa graça alguns vivem com oportunidade de se converter, de mudar suas atitudes, de entender e aceitar o Cristo Salvador. Outros não. E não é que Deus escolheu este ou escolheu aquele. Nós temos já um tempo de Deus determinado. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos na palma da mão do Senhor. Eu não sei o dia em que eu vou dar o meu último respiro. Ninguém sabe exatamente o dia do seu último respiro. Então aproveita hoje. Aproveita o dia de hoje. Esse é o tempo oportuno de Deus para mim e para você. E nesse tempo oportuno é que eu convoco a todos aqueles que têm um coração íntegro, voltado para Deus, um coração inteiro, não quebrado, dividido com mil coisas, a entender que Deus é único, verdadeiro, soberano e que Ele deu aos seus filhos o direito, né, de viver como filhos. E como filhos, nós seremos salvaguardados do dia do juízo. Amém. E esse dia está por vir e não demora. Oh, glória a Deus. Apressa-te. Apressa-te em reconciliar-te com teu Deus. Apressa-te em realiançar, porque eu sei que muitos que estão ouvindo nesse exato momento estão com a vida fora dos princípios. Volta enquanto é tempo. Escapa-te com tua alma, pois o juízo certamente virá. Amém. Até os calvinistas dão glória agora. Ô, glória! Ai, que bênção. É ou não é? Glória a Deus. É desse Boa. jeito. Obrigado, Heleno, pelo carinho. Eu quem meu agradece, irmão. é sempre um prazer. Poxa, sempre um privilégio recebê-lo aqui. O senhor sabe do carinho especial que eu tenho pelo irmão, assim, de amizade mesmo, e mais do que um debatedor que a gente encontra aqui, tem um carinho muito especial pelo amigo. Eu que agradeço. Leva o nosso abraço à igreja também, a vila mais formosa. A vila mais formosa. De Lá gente é lugar formosa. de gente formosa. É, bens. Os contatos do Heleno à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Fica à vontade por lá. Pastor Cruvinel, vamos lá. 3 minutinhos por irmão também. Queridos irmãos e amigos, em que pese as ideias divergentes aqui, nós somos irmãos em Cristo e por conta disso manifestamos sempre carinho, e isso é importante, não é? Existem posicionamentos que não são essenciais à salvação, e é sobre isso que eu sempre termino falando aqui nas minhas participações em qualquer debate falando sobre salvação. Existe um juízo que acontecerá. Lá no Apocalipse 20, eu digo, inclusive, que todos os caminhos levam a Deus. Qualquer bagaceira desse mundo vai levar a Deus. Está escrito, Apocalipse 20. Deu a morte os mortos que nele estavam, o inferno os mortos que nele estavam, abriram-se os livros, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lá em Eclesiastes diz que o Espírito volte a Deus que o deu, e esse Deus soberano é que determina qual vai ser o resultado final. Agora, e aí, pastor? Todos os caminhos levam a Deus? Sim, mas existe um caminho que leva à salvação. Jesus disse assim, ego em mim, ele disse, legue ao tu Jesus, né? Disse-lhe Jesus, ego em mim, rerodós, cairei aleta, e a cairei do zoe, usa o artigo definido, eu sou o caminho de salvação. Então, em qualquer calamidade, você entendendo ou não, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eu já compartilhei aqui textos, e aqui, divergindo do meu querido irmão, apóstolo Heleno, aqui eu devo meu carinho e meu respeito, que Deus fez juízo no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento com Ananias e Safira. Um dos textos que a gente até coloca, às vezes, brincando com os irmãos, é Atos 13:10, quando Paulo chega para o cidadão, filho do diabo, cheio de engano e malícia, fique cego. E o homem ficou cego na hora, está escrito, e eu creio no que está escrito. Mas, apesar disso tudo, existe um bolsão de misericórdia, que é o Colossenses 3:2, vós que estáis 3:3, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. Como o apóstolo Heleno falou, faça isso. Se você está afastado do Senhor, chega pertinho. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9 e 10, se com tua boca você confessar Jesus, teu coração você crê, você vai ser salvo.
Pastor, mas eu estou na calamidade, eu estou no deserto. O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Se você tiver um olhar espiritual no deserto, como um geólogo, você não vai encontrar só areia e escorpião, você vai encontrar petróleo, pedra preciosa. E existe no meio da diversidade algo precioso de Deus para a sua vida. Precioso. Dá vontade de falar em línguas, irmão. Ora mais. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto, em qualquer rincão desta humanidade. Se você buscar, Deus vai encontrar você. Eu agradeço, amém, meu amigo, e sinto realmente a presença de Deus falando disso, porque está escrito em João 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva, que esse rio de água viva, através do programa, vejam só, amém, invada a sua casa, amém, agora, e que você sinta a presença do Espírito Santo. Que bênção. Me acompanha nas minhas redes sociais, meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, também no meu canal do YouTube, eu sempre tenho os programas lá, né? Sim, Pastor Roberto Cruvinel. E se você quiser estudar grego comigo, corre lá. 11 967 66 5787. Obrigado. Cumprimenta aqui, meu irmão. Obrigado. Meu irmãozão. Você é bênção demais. Até eu que não creio, né, no dom de línguas. Eu tenho quase falou em línguas. Quase fui, né? Quase fui convertido. Irmão, cita aqui, aquele negócio gostoso. Mas é bênção. De verdade, é o Espírito manifestando, porque esse é o nosso objetivo. Não é só ficar aqui brigando teologia, mas é que esse estudo que flui da palavra de Deus possa invadir o seu coração e se manifestar em bênçãos, não só em intelectualidade, aleluia, mas em transformação de vida mesmo. Esse é o nosso objetivo. Assumo um compromisso contigo de ir lá na rádio. Vamos estar lá junto, lá para ser bênção também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tem abençoado a nossa vida aqui. Põe o resultado da enquete aí, que, para a glória de Deus, nós estouramos o tempo. Mas foi por um bom motivo. Põe o resultado aí. Você acredita que essas recentes calamidades aí são formas de juízo? 68% dos internautas responderam que sim. Foi aquilo que a gente falou aqui, né? Às vezes o cristão tem essa prática mesmo, e 32% dizendo que não. Espero que a nossa conversa possa te ajudar a pensar e refletir sobre essa questão também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada sempre com muita dedicação e carinho para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até lá!